Ok, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 9. Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então, começai pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram a cidade. Havendo-os ele matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo: fiz como me mandaste. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela leitura da Tua Santa Palavra. A Tua Palavra que é grave nessa noite, mas também a Tua Palavra que traz esperança. Pedimos ao Senhor que fale conosco, que não nos deixe torcer a Tua Palavra, que não nos deixar de dizer ou esquecer de dizer qualquer coisa que seja essencial à Tua Palavra. Não nos permita dizer nada que não esteja contido na Tua Palavra. Que nós não falemos de nós, mas falemos a partir da revelação do Senhor. Que o Teu Espírito nos encha de conhecimento do Senhor nessa noite. Que Ele nos desafie, que Ele também nos conforte e nos encoraje. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. É claro que esse capítulo não é um capítulo para ser lido num dia de aniversário, nem num tempo de celebração. É um capítulo grave. E não existe nada mais enigmático na Bíblia do que o livro do profeta Ezequiel. Esse é um texto bem peculiar, não é? Ele não tenta facilitar o entendimento de quem o lê, muito pelo contrário. Ele possui uma linguagem muito própria e deixa muito aterrorizados os seus leitores com as narrativas das suas visões, as visões de Deus. E é exatamente por ser assim que Ezequiel é considerado um dos livros bíblicos mais originais. Ezequiel não tem parênteses.
Ezequiel não tem aspas. Ezequiel é limpo, é direto, é grave, mas também é extremamente surpreendente. E eu confesso para os irmãos que este é um dos livros da Bíblia que eu menos li durante o meu tempo de convertido, e lá se vão 34 anos. Mas, recentemente, eu tenho sido despertado e inspirado por Deus a olhar mais perto para o livro de Ezequiel. E para minha surpresa, o que eu tenho encontrado neste livro tem me abençoado grandemente e tem me confortado grandemente. Então eu descobri que o problema não é o livro, o problema sou eu. Eu que preciso orar mais e me aproximar do texto com maior humildade e com maior expectativa e ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então a primeira coisa que eu preciso passar para você nessa noite é o seguinte: não existe na Bíblia nenhum texto difícil. O que existe na verdade é uma falta de investimento da nossa parte para entender o que a Bíblia está nos dizendo. Isso sim é verdadeiro e é real. Ezequiel é um profeta muito intenso, né? Ele não diz nada que não choque a gente. Ele é impetuoso, né? Ele é um arauto de juízo grave da parte de Deus, mas ele também é uma pessoa muito sensível aos dramas do seu povo. Ele é alguém que em muitos momentos intercede pelo povo, mesmo sabendo que o castigo de Deus é inevitável, mas ainda assim ele intercede pelo povo. Ezequiel é um profeta do coração, né? Talvez mais do que qualquer outro profeta, ele fala da interioridade da devoção. Ele fala da importância de se ter um novo coração conformado à vontade de Deus. Ele fala da necessidade de cuidar do coração como um lugar consagrado para a habitação de Deus. Ele fala do cultivo de uma fé autêntica, vivida no íntimo de cada um de nós. E isso, em termos de Antigo Testamento, é extremamente inédito, né? Então, no texto que nos serve de base, Ezequiel está no meio de uma visão, e ela começa no capítulo anterior, no capítulo 8, e se assemelha muito àquela visão inicial do primeiro capítulo. Então eu convido você a voltar comigo no capítulo 8, e nós vamos explorar rapidamente o que nos diz esse capítulo, para você entender o porquê do capítulo 9. Né? No 6º ano, versículo 1, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Amém. Essa visão do vale é a visão do capítulo 1. Mantenha sua Bíblia aberta aí no capítulo 8, que nós vamos voltar nele. Então, irmãos, Ezequiel é um profeta do exílio. Ele está profetizando no exílio de Babilônia junto com o povo. Depois do cativeiro assírio, que foi imposto ao reino do norte, em Samaria, em 721, agora havia chegado a vez do reino do sul, de Judá. Então, em 597, o rei Joaquim de Judá foi levado cativo com a primeira leva de judeus e deportado para a Babilônia. Foram várias deportações, até que aproximadamente 4.000 judeus tivessem sido levados para a terra de Babilônia. Mas nos devemos lembrar sempre que o texto de Jeremias, que é um texto gêmeo, basicamente, desse texto de Ezequiel, nos informa que Deus deu uma advertência para o povo: não reajam à ocupação dos babilônios, mas se rendam, porque isso será bom para vocês. E nós sabemos que boa parte,
quem sabe a maioria do povo, junto com os líderes, rejeitou essa ordem de Deus e preferiu buscar o apoio do Egito para reagir à ocupação babilônica. Então, Ezequiel, nesse momento, ele tinha ido com a primeira leva, junto com o rei Joaquim, ele se encontrava em sua casa na Babilônia, e quando ele teve essa visão, havia sido justamente no momento em que alguns anciãos, autoridades de Israel, foram à casa dele, provavelmente para buscar um conselho ou uma consulta ao Senhor. E Ezequiel já havia se tornado muito respeitado naquela altura, então, por isso ele era muito procurado pelos líderes. E na visão de Ezequiel, surge uma imagem muito brilhante de um homem envolto em fogo. Esse homem toma Ezequiel pelos cabelos, o levanta do chão, e em seguida o Espírito do Senhor o leva em um êxtase até Jerusalém, ao pátio interno de acesso ao templo do Senhor. Eu estive olhando algumas ilustrações dessa visão de Ezequiel, não tem nenhuma delas que não seja horrorosa. É uma visão extraordinariamente estarrecedora. Imagine que você esteja num lugar onde você conheça, toda a geografia, a estrutura do lugar, toda a paisagem ao redor, e de repente surge do céu algo como uma tempestade terrível, e nessa tempestade começa a descer a imagem de 4 figuras angelicais, com 4 asas, 2 voando, 2 cobrindo os pés, com 4 cabeças cada um. Imagine isso. E eles estão batendo as asas de modo que elas se encontram uma com a outra, formando uma espécie de base, e em outro momento aparecem 4 rodas também ao lado de cada um desses seres angelicais, que se movimentam em todas as direções ao mesmo tempo. E quando Ezequiel estava começando a se acostumar com essa imagem terrível, surge então um pavimento por cima desses seres angelicais, e nesse pavimento ele vê um trono. Um trono. E sobre esse trono estava sentado alguém que ele não conseguia definir quem era, porque esse alguém tinha o seu corpo envolto em fogo. Imagine isso. Hoje nós temos o livro de Ezequiel, nós lemos várias vezes, temos o Apocalipse, mas você imagine alguém que não estivesse absolutamente adequado e ajustado a esse tipo de experiência, Hoje, para essa geração que assiste o Walking Dead almoçando, isso não assusta muito. Mas imagine naquela época que não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha filme de terror, nada disso. Então, irmãos, eu imagino que Ezequiel deve ter ficado extremamente abalado com essa visão. Então, ele está agora exatamente sendo levado em êxtase a Jerusalém. O seu corpo continua em Babilônia, mas o seu espírito havia sido levado até Jerusalém. E ele está exatamente à porta que olha para o norte, onde se encontra uma imagem de ciúmes que havia sido introduzida bem na entrada da porta. A porta do norte era uma das 3 portas que ligavam o átrio exterior ao átrio interior do templo. E o que tornava essa porta especial é que ela ficava exatamente ao lado, do lado norte, de onde vinha também o palácio do rei. E toda vez que o rei precisava entrar no templo para orar, para adorar, ele vinha justamente e entrava pela porta do norte. O rei de Israel. Por ali também havia uma relação muito especial com o altar, e no versículo 5 ela é chamada de porta do altar. Por quê? Porque a imolação de animais para o sacrifício diante do Senhor era feita justamente ao lado do altar para o norte, conforme a prescrição de Levítico capítulo 1, versículo 11. Então, tem toda uma simbologia presente aí. Mas veja que justamente nessa porta havia sido colocada uma imagem de idolatria. Mas com tudo isso, ainda assim,
o que Ezequiel observa é que a glória do Senhor estava no templo. Amém. Provavelmente no lugar santíssimo, foi ali que Ezequiel viu. Isso serviu para realçar a gravidade das abominações que o profeta iria testemunhar, não é? A começar por aquela imagem de ciúmes bem à porta do átrio. Isso é tão incoerente quanto aquilo que Jesus viu quando ele chegou em Jerusalém e observou que o lugar que havia sido construído para a casa de oração tinha sido transformado num covil de ladrões e salteadores. Da mesma forma, o lugar que havia sido constituído para a adoração de Deus agora estava abrigando imagens de escultura, de idolatria. E nesse momento, irmãos, desse ponto em diante, o que Deus faz? Ele começa a exibir as 4 principais abominações cometidas por aqueles que ainda ficaram em Jerusalém. E ele quer mostrar a Ezequiel, para que ele entenda a gravidade do que está acontecendo, o motivo daquilo que está acontecendo. E ele será a principal testemunha de acusação contra eles de Judá e também contra o povo. Então, nos versículos 5 e 6, nós vemos aí o texto do capítulo 8, quando ele diz assim: e ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. A primeira abominação, então, é a imagem dos ciúmes. Por que ela é chamada assim? O texto explica, porque ela provoca ciúmes de Deus. Não pense ciúmes de Deus como uma crise de ciúmes humana. Esqueça isso. Quando a Bíblia fala que Deus tem ciúmes, ela não está usando uma categoria humana. Não é nesse sentido que a Bíblia está falando do ciúme, mas como um despertamento do zelo de Deus por sua glória. O zelo de Deus por sua glória. O incitamento à ira de Deus, ao derramamento da cólera de Deus, né? Trata-se de uma oposição violenta, e nós já vimos o quanto ela é violenta, a tudo aquilo que pretender ofender a sua santidade. Irmãos, Deus tem compromisso, sobretudo e acima de tudo, com a sua glória. Deus tem compromisso com você, sim. Mas antes de ter compromisso com você, Deus tem compromisso com a sua glória. E não há nada que provoque mais a indignação de Deus do que o descuido e a falta de atenção e de reverência com a glória do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, tudo que vocês fizerem, seja por palavras, seja por ações, façam para a glória de Deus, porque nós existimos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós existimos para a glória de Deus. Então, essa imagem provavelmente se tratava da deusa cananita Asherá, ou Aserá, que o rei Manassés já havia introduzido no templo. Você pode depois confirmar, segundo a Reis 21:7, e depois ele mesmo a removeu, segundo Crônicas 33:15, mas de algum modo ela foi reintroduzida no templo. Então o rei Josias mandou removê-la e queimá-la muito tempo depois, segundo a Reis 23:6, mas agora ela estava de volta. Uma imagenzinha difícil de destruir. O problema não é a imagem, o problema é a idolatria no coração do povo. É fácil tirar o povo do Egito, mas não é fácil tirar o Egito do povo. É muito difícil. Um povo idólatra, incorrigivelmente idólatra. E o que é pior em tudo isso, irmãos? O que é pior em tudo isso? É que Deus estabeleça juízo, é que Deus faça chover fogo e enxofre, é que Deus faça destruir tudo, desfazer tudo? Não! O que é pior é que essas ofensas vão afastar o Senhor do seu santuário. Na prática, elas vão afastá-lo do seu próprio povo. Capítulo 6, capítulo 8, versículo 6, quando ele diz: você vê o que eles estão fazendo? Essas grandes abominações que eles estão cometendo para que eu me afaste do meu santuário.
Irmãos, qual é a pior coisa que pode acontecer para um homem? Eu quero dizer para você que o homem perca tudo na vida, mas que nunca se perca da presença de Deus. Você sabe qual é a maior tragédia de Satanás? É que ele não pode voltar para a comunhão com Deus. Ele está eternamente separado de Deus. A separação de Deus é o inferno mais terrível que pode existir. E Deus diz assim: Ezequiel, você ainda verá coisas piores. Então, ele vê a segunda abominação cometida pelo povo de Israel, que é o culto aos animais. Versículo 7 ao 13. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem. Entrei e vi, e toda forma de répteis e animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações do que a que eles estão fazendo. O texto aqui dá a entender que essa adoração abominável era feita por um grande número de israelitas, tanto coletivamente, 70 anciãos de uma só vez, quanto individualmente, quando ele diz cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, versículo 12. Essa era uma prática idolátrica que foi importada do Egito, né? E era comum lá no Egito a adoração de serpentes e de outros animais, sabemos disso, em câmaras totalmente escuras. Esse ocultismo foi introduzido nos costumes de Israel, muito mais como efeito colateral das alianças com os egípcios, as alianças políticas que eles fizeram, como forma também de submissão aos faraós. Você pode confirmar depois, 2 Reis 23, 31 a 35. E os nomes mencionados aqui no versículo 11, Jazanias, filho de Safã, mostra que os que praticavam essas abominações, eles faziam parte da classe dominante. E você sabe o que acontece com a classe dominante? Ela é formadora de opinião, né? Quando o Neymar faz aqueles penteados ridículos que ele faz, no dia seguinte você vai no mercado, aparece um monte de criancinha desse tamanho assim, daquele mesmo jeito, tadinha, parece que foi levada por um, sei lá o que, tratar de piolho, e raspou aquele troço. Fica uma coisa horrorosa. E eu fico pensando: meu Deus do céu, esse pai tinha que levar uma coça para permitir que o filho faça uma coisa. Não foi ele que rapaz, você toma vergonha nessa cara. Cadê sua autoridade de pai ou de mãe, que você não explica para essa criança que ela não pode viver assim, a partir desses padrões mundanos que ridicularizam o homem, que tornam o homem medíocre, quando Deus nos chamou para coisas tão maiores e mais elevadas. Amém. Amém. Então, irmãos, a classe dominante influencia. Jazanias era filho de Safã. Quem foi Safã? Safã foi o escrivão que ajudou Josias a fazer a reforma religiosa e a reforma nacional de Israel. Você pode confirmar depois, 2 Reis 22:3. Seu filho Jazanias era um dos líderes do povo, um devoto panteísta. Talvez com base nessas experiências é que Ezequiel chegou à conclusão no capítulo 18 que a responsabilidade pela salvação é pessoal, porque um pai pode ser um santo homem de Deus, enquanto seu filho pode ser uma pessoa perdida. Então não se pode condenar o pai pelo filho, nem o filho pelo pai. Cada um vai responder por si mesmo diante de Deus. É o que Ezequiel conclui no capítulo 18. Então, imagine
o poder de influência que esses líderes exerciam sobre o povo. Veja, né? Logo, se Deus não podia ser manipulado, as classes dominantes e também o povo tentavam manipular as forças ocultas para alcançarem os seus propósitos. É por isso, irmãos, que as pessoas mais famosas da elite do nosso país e desse mundo afora preferem praticar o ocultismo e as religiões espiritualistas do que se voltarem para Deus, porque a Deus elas não podem manipular. Deus não se vende por uma garrafa de cachaça e nem por uma destilaria inteira. Deus não se vende por ouro, por prata ou por qualquer outra coisa, porque Ele é o dono de tudo. Amém. Mas existem aqueles deuses com letra minúscula que se vendem por qualquer coisa. E existem pessoas que também são pessoas com letra minúscula, que são capazes de fazer trocas e arranjos com esses falsos deuses para alcançar os seus propósitos medíocres. O que é que dava garantias a ele para que eles fizessem isso com tanto empenho, com tanta liberdade? Era a ilusão de que Deus não estava vendo o que eles fazem. Deus não nos vê. Ele se afastou da terra. E a lição para nós aqui, irmãos, é a seguinte: quando Deus diz não, ou quando Deus não diz nada, a melhor coisa a fazer é esperar em humilde oração, gratidão e temor. Entende? Eu às vezes vejo os crentes inquietos, né? Parece que jogou pó de milho na roupa do cara, ele começa a se coçar e se mexer para lá e se mexer, tem que fazer alguma coisa, não tem que fazer. Às vezes a melhor coisa a fazer é não fazer nada, é se aquietar em oração diante de Deus, dizer: Senhor, me mostra a direção. E se não tiver direção, Senhor, traz paz ao meu coração, me ajuda a esperar somente no Senhor. Mas Deus diz a ele: Ezequiel, você ainda vai ver coisa pior. Imagina o coração de Ezequiel ficando cada vez menor. E agora o Senhor mostra a ele a terceira abominação, que é o culto feminino à natureza, versículos 14 e 15, que diz assim: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Era comum em várias religiões pagãs a crença num Deus que morria e ressurgia recorrentemente, né? Como Tamuz. Tamuz era assim: morria no inverno e ressurgia na primavera. E o ressurgimento dependia da ajuda de uma deusa correspondente. No caso de Tamuz, a deusa correspondente seria Ishtar. Então, um texto de 300 anos antes de Cristo dá conta de que havia uma liturgia mostrando que Ishtar chorava por Tamuz. E não se sabe por que esse culto se tornou popular entre as mulheres. Não sei, talvez porque as mulheres têm essa sensibilidade maior, não sei exatamente porquê. O certo é que elas se reuniam para chorar por Tamuz, em forma de culto, e esse Tamuz provavelmente era um deus da fertilidade ali no Oriente Médio. O culto a esse falso deus, ele se estendeu pelo menos até o século X depois de Cristo entre os sabeus. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a Bíblia nos ensina a disciplinar até as nossas emoções para o uso adequado. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente chora por coisas que Deus não choraria. E nós não choramos por coisas pelas quais Deus chora. Nós somos indisciplinados até para expressar as nossas emoções. É por isso que a Bíblia diz assim para a gente: olha, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Não é? Então, irmãos, nós temos que ser disciplinados em tudo, porque tudo em nós deve glorificar o nome do Senhor. Quando alguém chora por coisas pequenas, mesquinhas, eu acho que Deus chora de ver aquela pessoa chorando por aquelas coisas. Não é? Você já viu aquele ditado antigo: vão-se os anéis, mas ficam os dedos? Tem muita gente que chora quando vê que os dedos ficaram e os anéis se foram.
Porque nós vivemos nesse mundo materialista, nesse mundo que coisifica as pessoas, que valoriza mais o que se tem do que aquilo que se é. Onde se julga uma pessoa pelo quanto ela tem no bolso ou pela forma como ela se veste. Né? Certa vez, eu estava conversando com um amigo meu que era gerente de um determinado banco privado, e ele me contava o caso de um sujeito lá da minha cidade de origem, que tem muito dinheiro, mas como ele trabalha com fazenda, essas coisas, ele sempre ia no banco de chapéu de palha, a minha calça dobrada até quase perto do joelho, e chinelo, e ele disse que um dia o pessoal do banco quase botou o cara para correr, e ele chegou lá de dentro gritando: não, pelo amor de Deus, não faça isso não, que ele é gerente do Prime. Pronto, já falei o nome do mundo. Ele é nosso melhor cliente, um dos nossos melhores clientes. Mas o que acontece? As pessoas julgam pelo que elas veem. Entende isso? Como é que o pastor é valorizado hoje? É pelo marketing pessoal que ele faz. Se ele tiver um bom marketing pessoal, ele pode não falar nada com nada. Ele pode pegar a palavra de Deus e torcer até ela dizer o que ela não diz. Mas todo mundo vai dizer: esse é o nome de Deus. Mas se ele não souber fazer um marketing pessoal, talvez ele seja um grande homem de Deus, que serve ao Senhor com toda fidelidade, que seja uma bênção na mão de Deus, mas ele não será considerado. Isso poderia ser aplicado a qualquer outro tipo de profissional, em qualquer outra atividade na vida, mas especialmente aqueles que estão expostos, não é? Mas Ezequiel ainda veria coisa pior. E nós chegamos no capítulo 8, versículos 16 e 18, não é? Onde ele vai presenciar a última das grandes abominações que Deus quer mostrar a ele, que é o culto ao sol. Versículos 16 e 18. Levantou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-vos a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Que palavra terrível, irmãos. Agora sim as abominações alcançaram o seu ponto mais alto. A adoração ao sol é uma das mais antigas formas de culto à criação. A própria palavra sol se transformou numa espécie de nome divino naquela época, né? Tanto é que, se você observar, assim como observou o Dr. Shedd, na narrativa da criação, não existe a palavra sol. Não sei na Bíblia da linguagem de hoje, mas nas Bíblias, uma tradução mais fiel, a palavra usada é luzeiro. E o autor tomou cuidado de não colocar a palavra sol, porque ela já havia sido incorporada a ideia de que o sol era um Deus. Você pode conferir depois em Gênesis 1,14. Pois bem, o profeta foi levado para ver 25 homens à entrada do templo, no local dos sacrifícios, de costas para o templo, com o rosto voltado para o oriente, adorando o sol. Eu, se fosse Deus, lá na idolatria dos animais, eu já tinha botado para quebrar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda esperou, e esperou, e esperou, e esperou. Nós estamos falando aqui, irmãos, de anos e anos a fio de abominações diante de Deus. O simbolismo desse momento é fortíssimo, não é? Eles literalmente deram as costas para Deus, o Criador, e se renderam ao culto à criação. Fizeram aquilo que Paulo condena em Romanos capítulo 1, amaram mais a criatura do que o Criador. A última frase do versículo 17
é de muito difícil interpretação quando ele diz: eis-nos a chegar o ramo no seu nariz. Mas há uma sugestão de que a melhor tradução seria essa: eles estão produzindo um mau cheiro às minhas narinas. E essa tradução seria bem coerente com o restante do texto, mas não se pode fechar a questão. O fato é que na prática foi isso que Israel fez. Deixou de oferecer ao Senhor sacrifícios de cheiro suave e passou a oferecer a Deus o odor, o mau cheiro da apostasia e da ingratidão. Porque a apostasia cheira mal diante de Deus, irmãos. Nós não fomos chamados para exalar a apostasia. Nós fomos salvos para exalar o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Amém. E o que é que Deus faria, irmãos? Versículo 18. Também os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então quem grita sou eu. E no versículo 1 do capítulo 9 ele diz: ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora. E nós vimos que nada foi poupado. Nem idosos, nem mulheres, nem crianças. Nada foi poupado. Mas o capítulo 9 é só o princípio do cumprimento dessa promessa. E eu disse que nós veríamos o quanto é grave o derramamento da cólera do Todo-Poderoso, pois horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, 31. Porque ainda nos capítulos 10 e 11, até onde se estende a visão de Ezequiel, nós veremos Deus se movendo de um lado para o outro no templo, inspecionando as ações de juízo sobre a cidade de Jerusalém. E ele diz ao ser angelical: espalhe fogo pela cidade inteira, não ficaria pedra sobre pedra. E 6 anos depois dessa profecia de Ezequiel, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu tudo, queimou tudo, matou muita gente. Muita gente. O Senhor fez esses movimentos até que finalmente ele deixa o templo e se vai na direção de Babilônia. Simbolicamente significa que ele abandonou aqueles que zombavam da sua graça e foi em busca de quem precisava de conforto e de encorajamento no exílio. Haja vista que no final desta visão, Ezequiel volta para a Babilônia, né? E então ele continua ali o seu ministério de advertência e de consolação do povo. E nós vamos concluir essa mensagem, irmãos, pensando sobre o seguinte: Deus sempre deixa um resto. Já percebeu? Deus sempre deixa um resto, um remanescente. Deus queima tudo, mas sempre fica um pouco lá de pé, que um dia vai brotar. Amém. E vai florescer. Bendito seja Deus por isso. Amém. Porque veja que um pequeno grupo escapou de todas essas formas de juízo. Percebeu isso? Quem são eles? Aqueles que foram marcados pelo anjo no início do capítulo 9. O Senhor diz assim para ele: olha, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Por que eles foram marcados? O que os diferiu da maioria? Esse versículo 4 nos explica. Deus separa para o fim de preservar aqueles que amam o que Ele ama e que odeiam o que Ele odeia. Deus separa com fins de preservar aqueles que amam o que Ele ama e que odeiam o que Ele odeia. Veja o perfil desse remanescente. Enquanto a nação se entregava ao paganismo desenfreado, esse remanescente suspirava, gemia e sofria por causa dessas mesmas abominações. O que é que poderia, irmãos, trazer maior satisfação ao coração desse remanescente do que a cessação daquelas abominações? Porque isso também traria satisfação do próprio Deus.
Você percebe? Esse remanescente está comprometido com Deus a ponto de sofrer por Deus a agressão à sua glória e à sua santidade. E eu me pergunto, irmãos, onde é que foram parar hoje em dia na igreja de Cristo as pessoas que amam o que Deus ama e odeiam o que Deus odeia? Onde é que foram parar essas pessoas que estão comprometidas com Deus a ponto de se entristecerem toda vez que a glória de Deus é maculada, toda vez que a santidade de Deus é ofendida? E o que poderia nos ligar a esse remanescente? O que poderia nos levar a um comprometimento de também amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia? É a promessa final da visão de Ezequiel, lá no capítulo 11, nos versículos 14 e 25, que nos servirão de conclusão. Porque veja, a visão não termina com promessa de destruição. Não. A promessa que é final é uma promessa de salvação e de esperança. Bendito seja Deus. Amém. Porque, irmãos, tudo isso que Ezequiel está fazendo não traz nenhuma satisfação ao seu coração. Às vezes eu vejo os profetinhos aí de plantão, os caras querem dar uma de profeta do nosso tempo, e eles falam da destruição de ímpios, como se parece que chega até a brilhar os olhos do cara, uma satisfação, um gosto. Esses profetas do Antigo Testamento, irmãos, quando eles profetizavam destruição, eles faziam isso com lágrimas nos olhos. Não era com sorriso nos lábios, não. Porque assim como Deus, eles também amavam aquele povo. E eles sabiam que o povo ia sofrer por conta das suas próprias mazelas e pecados, mas não havia prazer no coração do profeta. Entende? A visão não termina com palavras de juízo, mas de salvação e de esperança. E no meio dessas palavras de esperança e de salvação, o Senhor diz assim: olha, ainda que eu tenha espalhado o meu povo por entre as nações, eles voltarão para ali e tirarão dela, ou seja, de Jerusalém, todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Agora veja essa promessa: dar-lhes um só coração, espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém, glória a Deus. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou dar a eles um coração capaz de fazer o que eu quero, porque eles não têm esse coração. Gente, Deus é muito misericordioso, meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou desistir deles. Não. Amém. Eles estão sofrendo agora, mas haverá uma geração que vai perseverar em fazer a minha vontade, porque eu vou dar a eles um coração capaz de fazer a minha vontade. Glória a Deus. É por isso que Jesus diz a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não pode servir a Deus com fidelidade tendo um coração fechado, um coração impenitente. Você precisa de um novo coração, de uma vida nova. Nós dissemos no início que Ezequiel é o profeta do coração. Por várias vezes ele vai falar disso, depois do capítulo 33 para frente, muitas vezes, principalmente. A fé que ele professa é aquela que se vive na sinceridade, na dependência de que primeiro Deus mude o nosso coração, para que depois nós possamos ter alguma coisa que dar a Ele. E nessa noite, irmãos, a minha pergunta é: onde estão os homens e mulheres que estão dispostos a amarem o que Deus ama e a odiarem o que Deus odeia? Onde estão os jovens que se dispõem a assumir esse comprometimento com Deus na faculdade onde estudam, no curso onde estudam, no trabalho, né? Nas rodas de amigos onde frequentam? Onde estão os homens que se dispõem a assumir esse compromisso diante de Deus? Onde estão as mulheres
não é que se dispõe a assumir esse compromisso com Deus, de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, de trabalhar com a sua vida como um instrumento de Deus para transmitir a palavra de salvação. Irmãos, nós vivemos num mundo abominável a Deus. Nós vivemos num país abominável a Deus, com suas práticas de idolatria, de feitiçaria, de prostituição e de tantas outras mazelas. O nosso país está debaixo de uma ação de juízo terrível da parte de Deus, mas o Senhor vai preservar o remanescente. Eu quero estar entre esse remanescente. Não quero fazer parte dessa ação de juízo, irmãos. Eu quero ter o privilégio de estar de pé para ver o grande avivamento que Deus fará nessa nação. Mas antes, Ele há de purificar este país. Ele há de purificar a sua igreja. A sua igreja. Porque em muitos momentos e lugares, onde deveria haver culto a Deus, devoção a Deus, adoração a Deus, o que se está fazendo na casa que deveria ser a casa de Deus é coisa muito diferente daquilo.